Arquitetos e urbanistas influentes da cidade participaram da entrevista que o programa fez com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Dalmo Vieira Filho. Ele acumula ainda a pasta do IPUF, o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Secretário Dalmo, primeiramente gostaria de desejar pleno sucesso nessa sua nova missão. A minha pergunta diz respeito tanto ao planejamento quanto à execução de obras na cidade. Seria possível estreitar as relações Estado, município, secretarias de planejamento e obras, cruzando informações sobre projetos, sobre investimentos alocados para determinadas áreas da cidade, evitando duplicidade e refazimento de obras, além, é claro, de termos aí uma melhor eficiência na aplicação de recursos públicos, né, e também uma infraestrutura de melhor qualidade. Um abraço no Dácio, amigo de longa data, um grande profissional, e que nós queremos inclusive que ingresse a nossa equipe de trabalho. Isso é um convite para ele em pleno programa? Já foi feito. Ah, tá bom. Eu queria responder ao Dácio dizendo que essa necessidade de nós sintonizarmos ações, ela decorre basicamente de um progressivo afastamento, uma espécie de delegação do município em relação a alguns dos seus problemas essenciais. Na medida em que o município remonta a sua capacidade pensante, né, que assume, digamos assim, o óbvio, que ele é o responsável maior, né, que o prefeito de Florianópolis é o responsável maior pelos acontecimentos da ilha. Nós temos absoluta convicção, até porque todos os contatos preliminares apontam nesse sentido, de que não haverá divergências nesse ponto. Ações as mais diversas que vão desestabelecer premissas para, por exemplo, transportes, né, para funcionamentos de autarquias, a correlação com a mobilidade envolve, por exemplo, os ônibus também intermunicipais, às vezes interestaduais. Né? Essa sintonia completa entre os órgãos é base de planejamento. Dalmo, nos últimos anos, ou até nas últimas décadas, tem havido uma série de discussões sobre a cidade de Florianópolis, algumas de caráter mais geral e outras bem propositivas, exemplo das oficinas de desenho urbano, exemplo do Floripa 2030, mas recentemente uma análise do plano diretor. Eu te pergunto, você vai se valer desse legado para o trabalho que pretende fazer na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e no IPUF? Um abraço para a Silvia. A Silvia tem sido uma colaboradora de primeira hora, né? Nós queremos que a Silvia também participe da gestão no Instituto de Planejamento, que ela já presidiu. A Silvia é uma das unanimidades que nós temos em Santa Catarina. E o que eu quero dizer, até pelo perfil pessoal, trabalhando com patrimônio, que a gente não desperdiça o que foi produzido. E principalmente quando essa produção é de muita qualidade, de muita correlação com a sociedade. Algumas das coisas que foram produzidas por movimentos de pessoas que perceberam a necessidade de Florianópolis produzir ideias, pensar, de redirecionar alguns dos seus movimentos estratégicos, isso representa um manancial fundamental para o que a cidade pode ter de futuro. O que existem de proposições concretas, resultado das oficinas, dos fóruns, das publicações, dos encontros, das reflexões provocadas por institutos, por pessoas que individualmente também colaboraram, né, é enorme. Cada uma dessas colaborações precisa ser ponderada. Olá Simone, olá Dalmo. Em nome da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, aproveito para perguntar ao secretário que ações concretas e imediatas a Prefeitura, através da sua Secretaria e do IPUF, pretendem implantar para a nossa cidade, recuperar um pouco o nosso centro histórico, fazê-lo ser vivenciado novamente pelos moradores. Ricardo, o centro da cidade é o coração da cidade. Uhum. Então, a gente já tem algumas notícias boas, concretas. A mais importante delas, o Parque das Cidades Históricas. Será um investimento que nós imaginamos entre 30 a 50 milhões, podendo até ultrapassar um pouco esse valor. Nos próximos dias estaremos, agora, amanhã e depois, reunidos com o Ministério da Cultura e o IFAM, para a definição exata nós fizemos uma proposta de 78 milhões, né, e vamos ver o limite que o Parque das Cidades Históricas vai ter na cidade. Mas estamos nos reunindo com comerciantes, com o CDL,
buscando atividades específicas em relação ao centro, tomando medidas, por exemplo, a questão da revitalização do terminal cidade de Florianópolis, né? Ele está sendo concebido não apenas para ocupar o espaço ou dar uma destinação para aquele equipamento que está lá. Ele está sendo estruturado para dialogar com o aterro e principalmente com o setor leste da cidade, né, que precisa de reforçar a área mais degradada do centro de Florianópolis. Então, o que eu queria dizer, desde o ponto de vista estratégico, de estimular, por exemplo, a medida essencial para o futuro do centro da cidade, nós precisamos ter mais habitações, né? Quando existe habitação, a gente tem a loja de vídeo, o açougue, a farmácia, a mercearia, as pessoas circulando. O centro de Florianópolis hoje, numa primeira percepção, ele já está saturado de escritórios, né? Ele talvez admita um ligeiro acréscimo, mas eu tenho dúvidas em relação a isso, mas seguramente está carente de mais moradias. É preciso equilibrar um pouco essa função urbana. Então, desde uma medida estratégica como essa, né? Desde a valorização do centro através do esquema que está sendo imaginado para a mobilidade na cidade, e até lidar com os aspectos materiais, né? Os edifícios que estão abandonados, a Praça 15 e a animação, a vida da cidade, né? Então, o centro histórico é um dos fatores que, se não for qualificado, não existe urbanismo numa cidade como Florianópolis. Esse desafio proposto pelo prefeito César, ele me faz assim, muito feliz do ponto de vista profissional, muito, assim, eu sei da dimensão da expectativa que despertou um perfil profissional como o nosso na Secretaria, a responsabilidade que isso traz para a gente, mas assim, eu estou muito esperançoso do resultado que esse trabalho pode provocar. A gente tem encontrado uma ressonância, uma sintonia, um interesse de todo mundo na cidade espetacular. Parabéns, estaremos na torcida. Sempre um prazer falar contigo e sempre à disposição. O que significa Aquibelândia? O estabelecimento está ali há quase 40 anos, onde as pessoas se encontram. É isso que faz a mística das cidades. No entanto, do ponto de vista urbanístico, como é que a cidade trata Aquibelândia? Trata com estacionamento de motocicletas ali na frente. O fortalecimento do IPUF é uma das, digamos assim, das responsabilidades assumidas pelo prefeito municipal já na campanha política. E no próximo programa você acompanha a segunda parte do meu bate-papo com o arquiteto Dalmo Vieira Filho. Ele fala sobre urbanismo sensível e o fortalecimento do IPUF. É segunda-feira, às 9h30 da noite, na TV Com. Há menos de 6 meses fechou a livraria Livros e Livros do Centro. Isso é uma tragédia, não é? Uma coisa que às vezes as pessoas, mas é um exemplo sintomático desse urbanismo sensível. O Bob's é uma lanchonete, alguém diz assim, poxa, isso não tem nada a ver com a cidade. O Bob's era o último estabelecimento comercial que abria nos domingos à tarde.